Bom dia, bom dia. Hoje é dia 3/3/2026. Olha só, para quem acredita, falaram que hoje é o portal 3 do 3. Eu sou Sheila Querido, eu sou psicóloga, sou consteladora familiar, já sou psicóloga há 30 anos, sou consteladora familiar há 15 anos e trabalho com promoção de saúde mental há 21 anos. São muitas histórias, muitas experiências, muitos feedbacks de me fazer chorar muito mesmo. Sabe, daquilo que a gente torce para o cliente, que a gente torce, né? Como um professor torce para um aluno ser bem sucedido, ter boas notas, ser feliz, né, nos seus estudos, uma psicóloga, o que ela mais quer, né, que a pessoa se livre logo daquele problema, psicóloga, consteladora, né, que ela se livre, que ela possa voltar para a vida feliz, mais saudável, se sentindo mais amada por si mesmo, né, se sentir mais feliz, de poder ter força para lidar com aquele problema que ela achava que era algo impossível de lidar, né, e muitas vezes é muito mais possível, muito mais rápido de lidar do que a gente imagina, né? Quando a gente consegue técnicas, hoje tem nome, né? Neurociência. Quando a gente consegue ver aqui para algumas pessoas, quando a gente consegue perceber que existe nome para as técnicas já utilizadas há muito tempo pela psicologia, né, que tinham outros nomes, mas que esses nomes se encontram também em neurociência, a gente sabe que tem formas de lidar com os problemas. Nem todos os problemas nós vamos conseguir resolver, mas sempre teremos como resolver as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Olá, Sandra, bom dia. Os nossos sentimentos, a gente pode se sentir melhor diante daquilo que é difícil para nós, né? E quem sabe, depois da gente se sentir melhor, a gente consegue resolver até o problema ou saber distinguir, será que esse problema realmente eu tenho esse poder de resolver? Ou será que é um problema que eu vou precisar cuidar de mim? Tem coisas que na vida que a gente não vai conseguir cuidar do problema. A gente não vai conseguir. E quando a gente consegue distinguir isso, a gente pode falar, a gente pode se proteger. A gente pode usar dos nossos bons sentimentos, da nossa boa intuição e falar, o meu limite diante desse problema é aqui. E principalmente quando o problema é do outro, muitas vezes a gente quer resolver o problema do outro. E a gente limita o outro para resolver os seus problemas, né? A gente pode incentivar o outro. Como que você pode resolver isso? Eu posso estar ao seu lado, você precisa de ajuda para resolver, não consegue sozinho? Vamos ver, né, na nossa rede de apoio na nossa vida, o que é que a gente pode fazer ainda? Quem é que pode nos ajudar? Porque às vezes nós não seremos a melhor pessoa para a solução do outro, né? Isso a gente precisa saber. Eu estou muito feliz, né? Esses dias eu recebi convites maravilhosos. Semana passada foi da organização Alicerce, junto com a Risqué, para poder oferecer promoção de saúde mental para mulheres que estão aprendendo a ser manicures, né, que é o manicures da Risqué. Foi muito legal, mais de 150 mulheres de todo o Brasil, aqui na telinha, aqui, né? Eu falo que só não dá para sentir o cheiro, mas a emoção, a alegria, o compartilhar, né, das vivências, dos desafios do dia a dia, isso vem mesmo online, né? E ontem eu fui fazer um trabalho em São Paulo, não sei se vocês viram aí nas minhas redes sociais, um trabalho lindíssimo para os colaboradores do salão Beleza Fidalga. E para quem não conhece, Beleza Fidalga é um dos salões mais conceituados do Brasil, né, do Washington Nunes.
Ele é cabeleireiro das Globais, né, da Débora Seco e muito mais pessoas. E foi uma manhã incrível, assim, né, de conexão. Eu fui com a minha amiga Ania, que é uma professora, ela é advogada, é nutricionista, professora de yoga. E foi uma manhã incrível, depois vocês passam, dêem uma olhadinha, né? Por que eu falo incrível? Porque no dia a dia, imagina um salão de cabeleireiro com 40 funcionários e tendo de oferecer o melhor trabalho, o melhor, mais do que melhor, né? Imagina a pressão do dia a dia, né? De todos os colaboradores. E lá estavam muitos deles se conectando, falando das suas emoções, das suas dores, dos desafios, né? Podendo ter um espaço para poder cuidar do corpo e da mente. Os profissionais cada vez mais estão percebendo, tem hoje aí a NR1 nas empresas, né? Mas a gente percebe que os profissionais, os empresários que tomam consciência que a sua equipe precisa de ter um cuidado emocional, um espaço para poder falar de si, de poder olhar nos olhos dos outros e falar algo que nunca falou para ninguém, sabe? A oportunidade de falar, nossa, quando eu vejo você, eu sinto uma alegria, eu te admiro, né? Muitos de nós falamos no dia a dia, nossa, que legal que você veio, nossa, que bom que você está aqui, nossa. Mas não fala do que sente quando a pessoa está perto, ou quando a pessoa vai embora, do favor que ela fez pra gente, do compartilhar um trabalho difícil, né? A gente não fala, a gente não olha nos olhos e para, respira e fala, né? Então eu já dou uma sugestão aqui. Você já falou para alguém hoje, seja da sua casa, seja do seu trabalho, como você se sente perto dessa pessoa? Às vezes a gente pode falar, eu sinto medo de você, né? Porque você chega muitas vezes com uma autoridade e isso me deixa com medo. E quando eu fico com medo, eu não me concentro, né? Às vezes as pessoas precisam saber o que elas causam na nossa pessoa, no nosso corpo, né? E se tem coisas boas para dizer, né? Olha no olho do filho, do marido, da esposa, do pai, de uma mãe, e pode falar, nossa, eu te admiro, né? E olhar para você me traz um sentimento bom, e fala o nome desse sentimento, alegria, compaixão, amor, vontade, né, de viver mais. E essas coisas não nos diminuem e também, ao contrário, nos une, né? Quem é que não sabe o que é um sentimento? Quem é que não teve algo que causou algo bom, né? Então, não vamos economizar, não. Vamos falar para as pessoas o quanto elas são importantes para a gente. Nós estamos vivendo um momento, né? Tem um ar denso, né? Aqui, né? Em todos os lugares do mundo, aí, com tantas histórias, né? E eu que já fiz muitos trabalhos na área de educação, de promoção de saúde emocional para crianças. Eu venho aqui para falar de constelação familiar, mas eu estou desde domingo querendo falar sobre isso com vocês. A importância da gente fortalecer as crianças emocionalmente. As crianças, elas ficam muito vulneráveis, né? Elas têm uma fantasia, e na constelação a gente sabe que as crianças têm um medo danado de não serem vistas com amor e de não conseguir demonstrar o amor que elas têm pelas pessoas. E por isso, muitas vezes, elas colocam inconscientemente a favor de algo que é perigoso, né? Ela faz algo que pode prejudicar a vida dela sem ela perceber, né? E essa promessa que ela faz, esse medo que ela carrega de não conseguir demonstrar amor e de não ser amada, faz com que ela entre num jogo inconsciente de boicotes, de baixa autoestima, de ficar incapaz e até mesmo se colocar à disposição de algo que faça ela sofrer não só na infância, mas a vida toda, né? Tem coisas que na infância a gente leva lá para o calabouço do nosso inconsciente
e fica lá e só ficam os sintomas, né? O sintoma pode ser baixa autoestima, pode ser não conseguir coisas na vida que ela mereça, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, tudo dá certo para fulano, mas para ciclano não. E às vezes a gente vai olhar o histórico desde a infância, tem isso. E ensinar as crianças, né, a se protegerem, né, conversem com as crianças. Às vezes elas guardam segredos do que acontece na escolinha, lá no jardim, ou nas brincadeiras com as crianças, que ela tem medo de ser punida. E assim elas ficam desprotegidas. E a gente sabe que as crianças, quando elas têm uma regulagem emocional melhor, né, quando elas sabem nomear os sentimentos, quando elas sabem distinguir que vem o sentimento. A criança, quando faz algo que não é lá tão legal, ela sente, né, o corpo dela fala para ela que aquilo não é algo legal. Então eles sabem o limite, só que não sabem agir e colocar limite nas pessoas, né? Hoje, essa questão do assédio, a gente sabe que tem muitas crianças que são assediadas dentro de casa, né? Tanto com homens como mulheres. Então, ensinar as crianças a se protegerem, ensinar as crianças a contar para vocês aquilo que ela acha estranho, ensinar, né? Tem muitos meios, hoje tem muitos jogos e muitos desenhos animados que levam as crianças a fazer algo que prejudica. E tem muitas instruções também que ensinam, musiquinhas que ensinam as crianças a como falar não, né, para aquilo que não é bom para ela. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, as crianças, para conseguir falar não para um adulto desconhecido, um amigo do pai, um amigo da mãe, uma festa, churrasco dentro de casa, a criança fica sozinha lá na sala, festas. Então, é necessário explicar, sim, e demonstrar para a criança que ela é muito amada e que ela não precisa, se ela for assediada, que ela pode dizer não, que ela pode contar para o pai, para a mãe, que ela pode contar para quem ela confia, que ela pode contar para a professora, que ela pode sim contar para um outro adulto que ela gosta e confia, né? E as crianças que são mais seguras, elas são menos vulneráveis nessas questões. É necessário falar, né? Existe uma campanha na internet que não é para ficar filmando as crianças, não é para ficar colocando as crianças em evidências, tirar foto de tudo das crianças. As crianças ficam muito mais vulneráveis, muito mais vulneráveis. Olá, Rafa, seja bem-vinda. Vanderleia também, seja muito bem-vinda. Então, vamos cuidar das nossas crianças, né? Vamos cuidar das nossas crianças. Nossas crianças olham para lugares que a gente nem imagina. Tem um livro do Bert Helling, deixa eu ver se... aqui. Opa! Tem esse livro do Bert Helling, eu sei que estará ao contrário aí, olhando para as almas das crianças. A gente não imagina para onde um bebê olha. A gente não imagina. Bebês, né? Já facilitei constelações para mães que tinham bebês com refluxo, que tinham bebês que não gostavam de comer, né? Não gostavam dos paladares das frutas, dos alimentos, né? E muitas das questões, né? Agora eu vou falar de constelação. Muitas das questões as crianças se colocam como expiação, ou, né, eu lembro de uma constelação que a mãe estava em processo de separação do pai, e é como se a mãe inconscientemente não permitisse que o filho pudesse amar aquele pai, né? Então a criança tinha muito refluxo, né? Ela tinha muito refluxo, ela não conseguia, né? É como se ela falasse: mãe, eu não consigo engolir isso que você pede para mim. Aí trazendo, numa constelação, trouxe isso à consciência. 2 dias depois a criança passou a não ter mais refluxo, né? Então as crianças, elas fazem muitas coisas por amor aos seus pais, né? E se os pais, de alguma forma, que eu estava falando para tomar cuidado com a questão do assédio de crianças, né? Se os pais de alguma forma também passaram por questões de assédio,
e não conseguiram lidar com aquilo, pode ser que isso vá para... Gente, isso é epigenética, não é só constelação. Isso vá para a célula reprodutora como informação de vida, né? E vai fisicamente para aquela criança, para aquele bebê que nasce. E eu já vi muito, já atendi, eu tenho 30 anos de psicologia, eu já atendi fora de constelação, né? E os pais chegam e falam assim, olha, cuida do meu filho, cuida da minha filha, teve alguma questão, né, sexual com ela. Aí eu pergunto, já houve algo assim com você? Em qual idade? E geralmente é na mesma idade que está acontecendo ali. Eu lembro uma vez que eu fui fazer unha, né, e conversando com a manicure, e ela falou assim, nossa, minha filha de 16 anos, ela não está querendo que ninguém abrace, nem eu, ela está começando a... Não estou gostando de abraço, eu não quero abraço de ninguém. E ela falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, não sei, ela falou que não quer nem namorar, não quer nada. E eu estou muito preocupada com ela. Aí eu perguntei para ela, aconteceu alguma coisa com você aos 16 anos? Aí desceu uma lágrima. E aí ela falou sim, né? Eu não vou entrar em mais detalhes, mas ela falou sim. Então aquela filha de alguma forma estava desenvolvendo na mesma idade que a mãe, teve um problema na questão de assédio, e é como se ela falasse lá no íntimo, por você, mãe, eu não vou tocar em ninguém, eu não quero abraço de ninguém, não quero chegar perto de ninguém, né? Por você. E a partir do momento que se traz a consciência disso, libera também as outras gerações disso. E geralmente, né, pergunta, até postei esses dias, né, uma pessoa famosa falando, né, que a mãe tinha sido assediada, as avós tinham sido assediadas, então muitas pessoas sendo assediadas. Então, às vezes a gente precisa tomar consciência e lidar com aquilo, ressignificar aquilo para não ficar só guardado como uma dor, para que não seja também um trauma a ser multiplicado para as próximas gerações, né? E assim, não só essa questão, mas muitas outras questões também, né? Podemos ser diferentes. O tema hoje a gente pode ir longe, né, da família, a gente pode seguir e não abandonar, né? A gente pode seguir nossa vida honrando. E acho que isso é muito importante, o honrar. Eu vou ser diferente, não aconteceu isso comigo. O julgamento e a crítica, ele é um caminho de volta. Quanto mais eu critico, quanto mais eu quero saber por quê, né? Eu tenho muito cuidado com essa pergunta assim, como que fulano deixou acontecer isso na vida dela? Eu tenho muito cuidado de não falar como, porque é como se eu estivesse pedindo para o universo me mostrar como. E aí aquilo vem para mim também, ainda mais se for algo genético, né, epigenético. Então, cuidado com as perguntas que vocês fazem quando vê algo que vocês ficam indignados. Tenta compreender, tenta fazer... A gente nunca vai conseguir fazer um 360 graus na vida de uma pessoa, mas do lugar onde você está, o que você pode aprender com a vivência do outro? Percebe? O que eu posso aprender aqui? Essa pode ser uma boa pergunta. O que eu posso aprender com essa vivência da outra pessoa? Né? E quando a gente vai para o julgamento, a gente tampona a nossa evolução de crescer aprendendo com a vida do outro. Aí a gente começa a querer vivenciar aquilo para ver se a gente consegue fazer diferente. E olha que muitas vezes, né, com os nossos pais, a gente tem essa tendência de querer falar que é diferente, serei diferente, eu farei diferente, né? E de repente nada, a gente não faz nada diferente. Olá, Silvia, tudo bem, minha querida? Adriana também, seja muito bem-vinda. Tem alguém aqui, a Semi Jacob, que legal, vocês sempre passando por aqui. É uma livezinha sempre muito rápida, né? Só pra gente não perder o contato. Aqui para mim é muito difícil porque eu não ouço vocês, eu gosto do Zoom, né? Falando em Zoom, na próxima segunda-feira, dia 9, nós estaremos facilitando constelações, já tem constelações marcadas para participar do workshop segunda-feira às 19 horas. Olá, Thales Herneira, adoro você passando por aqui, que gostoso. Então,
Mas voltando a falar, né, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente olha para o nosso sistema familiar e começa a criticar, né? A crítica, a Silvia deve saber também, né? A Silvia é consteladora, psicóloga também, né? Já há muitos anos, né, Silvia? E a crítica é um caminho de volta, né? Quando a gente exclui alguém do nosso sistema familiar porque a gente não gosta da pessoa, porque a gente critica, porque a gente fica de saco cheio com a pessoa, né? A exclusão, eu costumo falar que a exclusão é uma ilusão, você não vai excluir ninguém, né? A gente precisa lembrar que a nossa vida veio de muito longe, né? Tem muitos antes de nós, e terão muitos, né? Se a nossa vida continuar, né? Terão muitos. Se não continuar na genética, continua o efeito da nossa vivência nas pessoas com quem a gente convive. Então, aquilo que a gente emana aí, né, aquilo que a gente compartilha, fica com as pessoas. Então, a crítica é como se a gente parasse de evoluir e travasse ou desse meia volta, né, para falar. A gente retarda o nosso crescimento quando a gente critica e julga, né? É muito difícil, é um exercício, a gente vê coisas na TV que a gente tem vontade de, né, esgoelar a pessoa, para não dizer outras coisas, mas é um grande exercício para a gente falar, opa, o que eu aprendo aqui? E o que eu posso ensinar disso para mim e para as outras pessoas, percebe? Porque a nossa função de todos nós é a evolução. E quando a gente para de evoluir, daí dói. Aí vem alguma dor para a gente olhar, opa, eu não estou no fluxo natural do meu viver. E para estar no fluxo natural do viver, a gente precisa expandir o nosso olhar. E é isso que a gente faz na sessão de constelação. A gente expande o nosso olhar, a gente aprofunda o nosso olhar como um funil, né? Vê o nascedouro. Eu falo que a constelação muitas vezes muda o passado. Em que sentido muda o passado? Que a gente passa a compreender o porquê determinada pessoa era do jeito que era, o porquê eu agi até aqui, porquê que eu tenho um trauma, porquê que eu tenho uma síndrome do pânico, porquê que eu tenho uma dor física, por quê? Né? Aí quando a gente descobre esse porquê, parece que a gente olha assim e fala, opa, eu posso ter escolhas. Lembra que eu comecei a falar, né, da emoção da gente, das emoções, a gente pode escolher a maneira de cuidar da gente, a maneira de... Nem sempre aquele problema vai deixar de existir, não vai deixar de existir, né? Mas a minha maneira de lidar com aquilo pode melhorar e muito. E quando eu compreendo algo do mais íntimo da minha parte, da parte de alguém que eu amo, a minha compreensão contribui para o meu bem-estar, né? Ou eu vou poder distinguir, ou eu vou começar a arregaçar as mangas para fazer diferente, que é isso também, às vezes as pessoas vêm para a constelação, acham que a constelação vai arregaçar as mangas e você vai ficar de braços cruzados só olhando, né? A gente tem a nossa parte também como cliente, a gente também precisa ter um movimento a favor da nossa vida, né? E também precisamos, ao ampliar o olhar, algo já muda a minha postura. Se eu entendo que o meu pai foi muito ausente, e numa constelação eu entendo que ele foi ausente porque ele estava carregando um peso imenso do sistema familiar dele, ou ele estava num luto inconsciente muito pesado, e por isso ele não tinha força para fazer o papel de pai, que o papel de pai ele fez, né? Se a gente está aqui, né, inteirinho, não estamos só 50% da gente, que 50% é pai, 50% é mãe, né? Se a gente está inteiro aqui porque ele fez o papel dele, não é? E a mãe também, se a gente está aqui, porque ela fez. Ela pode ter nos doado, mas ela fez o papel dela, que é deixar a vida vir e é conosco, né? A vida é uma relação minha e a vida. Não é a relação do meu pai, da minha mãe e a vida. Sim, né? Quando a gente inclui, né, com amor, ou com honra de agradecimento para a vida que veio através dos pais, né? A gente também a gente permite esse fluxo natural da vida, né? E a gente toma essa vida com mais força,
mais alegria. Se a gente fica olhando para os dois, falar, não queria que fosse esse pai, olha só minha mãe, olha só meu pai, olha o que eles fizeram entre eles, então e aí que a nossa vida vai ficar parada olhando para trás. Aí vai dar um monte de coisa errada na nossa vida. E a vida, quantas constelações, a Silvia já assistiu, já participou, né? Quantas constelações, a vida tá lá assim, batendo o pé, falando, esperando, tá lá de braços abertos, esperando a gente resolver nossas coisas e olhar para a vida. Né? E quando as pessoas conseguem deixar de olhar para trás e olham para a vida, elas se sentem aliviadas, falam, nossa, que muitas vezes eu ouvi isso em constelação, nossa, que vida bonita, que vida brilhante. A vida está aqui, te esperando, né? Então, quantas vezes a gente fica enroscado, olhando para as coisas, né, que não precisariam olhar, que não faria diferença nenhuma se você não olhasse, e você deixa de olhar para aquilo que é bom. Isso é fazer diferente, muitas vezes, né? Quantas vezes os nossos familiares, os nossos pais, nossos irmãos, às vezes ficaram olhando para trás. Às vezes a gente olha para o irmão, a gente olha para o outro, quer cuidar, né? A gente larga o nosso lugar de força para cuidar. Não, quem cuida dos irmãos são os pais, né? Mas os pais morreram. A gente pode... É igual pai e mãe adotivo, né? A gente vai educar, a gente vai contribuir, mas pai e mãe mesmo, que tem a força, né, de viabilizar a vida, esses têm a potência de trazer a vida, de cuidar de verdade, né? Os pais adotivos cuidam de verdade, os irmãos que às vezes precisam cuidar do outro, cuidam de verdade, mas é outro patamar, né? É um outro lugar. E quando a gente olha para esses lugares e evolui, né, a gente pode, sim, tomar força e seguir melhor. E aí a gente pode ir para onde a gente quiser, né? Pode morar no Japão, nos Estados Unidos, em outra cidade. A gente leva todos eles conosco, né? A gente faz diferente. Eu posso ter outra profissão que a minha família não tem. Eu posso ter isso, né, como uma grandeza. A Silvia escreveu aqui, mesmo quando fui constelada, a gente olha para tantos lugares enquanto a vida está olhando para a gente. É exatamente, né? E a vida é uma grande potência. E é para isso que a gente existe, né? Para poder viver bem. Eu costumo dizer, quando algo fica muito difícil na nossa vida, quando algo fica muito pesado, a gente precisa olhar, porque às vezes a gente está fora do nosso lugar, se enfraquecendo e cuidando de coisas que nós não precisaríamos estar cuidando. Aí vem dor, né? Imagina a gente ir peregrinar e carregar um monte de malas que não são nossas, sem rodinha. E com rodinha já seria difícil, imagina sem rodinha. A gente talvez não chega onde a gente precisa chegar. As outras pessoas já chegaram lá, muitas vezes, porque estão sem as coisas delas. Ou ficaram paradas no meio do caminho, querendo carregar, brigando com a gente, fala, deixa que eu carrego que é meu, e a gente, não, imagina, querendo fazer de bonzinho. E a nossa coluna, a nossa mente, nosso cansaço, nosso humor, nossos sentimentos desagradáveis ficando presentes, as revoltas, né? Tem muitas pessoas que carregam o que é dos pais e ficam com raiva dos pais na adolescência, que fizeram promessas na infância para os pais, com medo de não ser amado, com medo de não ter amor para dar, né? E quando chega na adolescência fica rebelde, briga com os pais, ficam brigando. Eu lembro de uma mãe que veio uma vez constelar comigo, ela falou assim, não aguento mais minha filha, ela briga demais comigo, fora de casa ela é um amor, mas comigo ela briga. Vamos então facilitar uma constelação. Mas foi tão nítido, né? Eu falei, desde quando essa filha briga com você? Olha, desde que ela entrou na adolescência, ela briga demais comigo. Aí na constelação, essa mãe olhava para um lugar, para alguém que tinha morrido. E aí ela, assim, e a representante da filha ia lá tentar tirar ela daquele lugar que ela ficava olhando. Eu falei, você perdeu alguém? Ela falou, meu pai. Eu falei, quando? Quando a minha filha completou 11 anos, algo assim, né, pré-adolescência. Falei, é nessa época que a sua filha começou a brigar com você? Então essa filha queria tirar ela daquele lugar de dor, né? Então as brigas não dá para falar, né? Mas a briga era, mãe, sai desse lugar e vem ser minha mãe,
né? Adivinhe o que aconteceu depois da constelação? Ela ressignificou, ela saiu daquele velório, né, do pai dela que ela amava tanto, né, aquele velório eterno de vários anos, e voltou para o papel de mãe, esposa, trabalhadora que ela era. E pergunta se a filha continuou brigando. Né? Às vezes a gente acha que a culpa é do filho, é o filho que é rebelde, né? Mas às vezes, né, os filhos já estão olhando para onde a gente olha. Para as almas, né? Para onde olham as almas das crianças, dos adolescentes, dos filhos. Tá? Eu quero deixar o convite aqui para vocês participarem do workshop da segunda-feira na plataforma Zoom. A participação é gratuita. Venham, se você não conhece, venha, eu vou deixar os links aqui. Venham conhecer, venham vivenciar, venham ser representantes de uma constelação, para vocês perceberem e terem a sua opinião. Né? Eu sei que as constelações são muito faladas, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas venha conhecer. Não fale da constelação sem conhecer. Não tem nada a ver com religião, ela tem a base na psicologia e tem a base na biologia. O que acontece em uma sessão de constelação não tem nada a ver com religião, e sim com os campos mórficos que a biologia explica. E sempre as pessoas falam, os feedbacks no final dos workshops, que elas estão levando algo significativo para pensarem. Tem insights, tem percepções, né? E não vi ninguém sair eu nem lembro mais qual é, 100º, 29º, 8º workshop de constelação online, porque já fiz muito mais, né, presenciais. Alguma pessoa falando, Sheila, eu não gostei, saí mal, né? As pessoas às vezes falam, é muito diferente, nunca tinha participado, né? Elas estranham no início, mas elas percebem que é inofensivo quando é bem cuidado. A Silvia falando aqui, mesmo quando fui... sim, já foi esse, né? Já li. Então, gente, fica esse convite. Para quem é constelador, tenho feito mentorias, né? Hoje será um dia de mentorias. Para quem já foi meus alunos, para quem não foi, venha conversar comigo também. E se vocês estão cuidando de programas de saúde mental, né, nas empresas de vocês, eu também estou disponível para isso. É importante, né, fazer levantamento de risco psicossocial, eu tenho feito também, mas é muito importante a gente cuidar de nós nesse tempo onde nem dá direito para ligar a TV, né? A gente liga a TV, já vem aquele monte de sentimentos desagradáveis, né? Muitas coisas sérias, né? Sempre aconteceu, né? Mas muitas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, nos proteger, né? Às vezes até fazer algo mesmo para dar uma blindagem, porque quando a gente percebe aquele monte de sentimento desagradável já tomou o nosso ser e às vezes modificou a nossa maneira de lidar no dia a dia. Então, a gente cuidar, né? Ter um alto amor, cuidar do exercício físico, uma boa alimentação, se cuidar, se amar, se amem, por favor, se amem muito. E se precisarem de alguma ajuda, né, nós, Instituto Sheila Queridos, estamos à disposição para você. Toda sexta-feira tem podcast, hoje sai o texto do blog. Então, entra lá no site www.institutosheila.queridos.com.br e lá você pode navegar e encontrará várias coisas para vocês, inclusive essa live que fica no YouTube também. E se quiser bater um papo sem compromisso, estou à disposição. Beijo para vocês e até mais.